por nossa livre e espontânea vontade. Amém. Isso não partiu de nós. Sim. Senhor, isso partiu de Ti. Amém. Tu nos trouxeste até aqui. Amém. Onde há riquezas. Sim. Onde há prazer sem fim. Amém. Senhor Jesus. Amém. Por isso, nessa tarde, nós te somos gratos. Sim, Senhor. Senhor, te somos tão gratos. Sim. Senhor Jesus. Amém. O Senhor nos colocou no seu corpo. Sim. Nos colocou na vida da igreja. Amém. E nos deu a beber. Sim. De um só Espírito. Sim. Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Sim. Obrigado pela vida da igreja. Sim. Obrigado pelo corpo. Sim. Senhor Jesus. Amém. Nessa tarde, Senhor. Sim. Rogamos a Ti. Amém. Rogamos a Ti. Amém. Ó Pai. Amém. Concede-nos um espírito de sabedoria. Amém. E de revelação. Amém. No pleno conhecimento do Senhor. Amém. A fim de que nós possamos ver o corpo. Amém. Possamos cuidar do corpo. Amém. Possamos honrar o corpo. Amém. Senhor, nos faz ver o corpo. Amém. Senhor, nos mostra o corpo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Que essas duas mensagens, que essas três mensagens, Sim. Senhor, que vamos ver de hoje e amanhã, Sim. possamos ser impressionados, Amém. impactados, Sim. totalmente governados, Sim. com uma visão. Sim. Senhor, queremos ver o corpo. Amém. Senhor, precisamos ver o corpo. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Rogamos a Ti, Senhor. Sim. Também nos fortalece com poder. Sim. Mediante o Teu Espírito. Sim. No nosso homem interior. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. É o Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Irmão, não está você tão grato? Amém. O Senhor te trouxe aqui. Amém. O Senhor me trouxe aqui, eu estou muito grato. Amém. Estou muito feliz porque cheguei até aqui. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse lugar não é um lugar qualquer. Sim. O Senhor nos trouxe para o melhor lugar desta terra. Amém. O Senhor não nos trouxe para Macau. Macau é só um local. Amém. Mas o Senhor nos trouxe para dentro do corpo de Cristo. Amém. Aleluia! Amém. E aqui nós temos o suprimento abundante Sim. do Espírito de Jesus Cristo. Amém. A fim de desfrutarmos das riquezas insondáveis de Cristo. Amém. Amém. Você não poderia estar em melhor lugar hoje nesta terra. Esse é o melhor lugar. Amém. Essa é a porção que Deus mediu para ti e mediu para mim nessa tarde. Amém. Nós precisamos ter um coração grato ao Senhor e precisamos orar para que o Senhor nos faça perceber onde Ele nos colocou e o que Ele quer fazer conosco. Irmãos, Senhor Jesus. nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas o Senhor, na sua soberania, nos trouxe para cá. Amém. Aleluia. Eu não sei qual é a sua percepção com respeito a isso, mas na eternidade passada, Deus fez uma eleição. E nessa eleição, você foi encontrado. Eu fui encontrado. Aleluia. Amém. Deus nos escolheu. Sim. E naquele momento, Ele nos marcou. Ele nos selou previamente para Ele. No tempo, isso foi a eternidade passada. No tempo, o Filho veio, nos redimiu, nos comprou para Deus. E o Espírito, na sua experiência e na minha experiência, Ele veio nos alcançar. Amém. Ele veio nos
Senhor Jesus Amém. veio nos ativar. Sim. A fé que nós recebemos, ela vem da eternidade passada, irmãos. Quando nós ouvimos as boas novas, aquilo ali foi só uma ativação. Porque o elemento da fé foi implantado lá na eternidade passada. Amém. Não existia o tempo, não existia os céus, nem a terra, muito menos o homem. Mas Deus já tinha implantado em nós. Amém. Amém. E aí, essa fé foi ativada. Amém. E nós cremos. E a vida foi infundida dentro de nós. Aleluia! Amém. Por isso, irmãos, eu estou muito grato ao Senhor por estar nessa tarde. Amém. Senhor Jesus. Amém. Tema geral. Vamos ler todos juntos? Amém. Então vamos ler. A edificação Intrínseca do corpo orgânico de Cristo. Novamente. a Edificação intrínseca do corpo orgânico de Cristo. Mensagem 1. Governado por Uma visão do corpo universal de Cristo como a meta da economia de Deus. Irmãos, essas 3 mensagens, quando elas foram liberadas inicialmente, elas foram liberadas dentro de um seguinte tema geral: a direção do mover do Senhor hoje. A direção do mover do Senhor hoje. Nós estamos na restauração do Senhor há alguns 10, 15, 20 anos, tá certo? E ao longo desse tempo nós temos ouvido muito falar acerca do mover do Senhor. Ah, o mover do Senhor agora é isso, o mover do Senhor agora é aquilo, né? Agora mudou, né? E agora mudou, e é isso e aquilo. O que é então o mover do Senhor, irmãos? Nós precisamos entender as coisas para que nós possamos ter a compreensão exata do que elas são e do que nós estamos fazendo. Se nós simplesmente ouvimos as coisas e não as entendemos, a gente simplesmente se torna uma Maria vai com as outras. Alguém que é levado por um movimento, alguém que é levado por alguma coisa que está acontecendo. Mas a gente não sabe o que está fazendo, nem para onde está indo. Então nós precisamos entender a origem das coisas para que a gente tenha a consciência do que nós estamos fazendo, do que nós estamos vivendo. Tá certo? Então o mover do Senhor consiste o que é o mover do Senhor? O mover do Senhor são as suas atividades, são as suas ações, Amém. são as suas realizações. É tudo o que Deus está fazendo. Sim. O que Deus está fazendo, a Bíblia chama isso de o mover do Senhor. Tá certo? E em que consiste o mover do Senhor hoje? O mover do Senhor nessa era, irmãos, na era neotestamentária de Deus, nesses 2000 anos de história da igreja, o mover do Senhor consiste essencialmente nisto. 2 pontos. Primeiro, restaurar o sacerdócio. Amém. Deus quer restaurar o sacerdócio. Amém. Amém. Sem o sacerdócio não há edificação do corpo de Cristo. Deus quer restaurar o sacerdócio para quê? Para que o evangelho do reino seja pregado em toda a terra habitada, para testemunho a toda a nação, e então virá o fim. Então, o objetivo do Senhor ao restaurar o sacerdócio é para que o evangelho seja pregado. Segundo ponto, o Senhor, através desses que Ele vai alcançar como membros do seu corpo pela pregação do evangelho, esses novos crentes, Ele quer nutri-los. Segundo ponto, Deus quer nutrir esses crentes. Amém. Deus quer acariciá-los e apacentá-los. Amém. Pastoreá-los. Amém. Tá certo?
Tudo isso através de quê? De um viver de reuniões de lares. Sim. Nas casas, o Senhor quer cuidar dos crentes novos, nutrindo-os, apacentando, acariciando-os, para que esses crentes possam crescer. Amém. Amém. Então, o terceiro ponto é que esses crentes que são nutridos, que são apacentados, o Senhor vai aperfeiçoá-los. Sim. Amém. Então o Senhor está trabalhando para aperfeiçoar aqueles que Ele alcançou por meio da pregação do Evangelho, nutriu, cuidou, e aí Ele vem apacentá-los. Amém. E vem aperfeiçoá-los. Com vistas a quê? A que esses membros aperfeiçoados, eles possam agora profetizar para edificar o corpo de Cristo. Amém. Amém. Então nós temos 4 itens aqui. Pregar o Evangelho, nutrir e apacentar os novos crentes por meio das reuniões de casa, aperfeiçoar os santos e levá-los a profetizarem para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém. Amém. Esses 4 itens Oh, Senhor. constituem o mover do Senhor nessa era neotestamentária. E qual é a direção do Senhor com o seu mover? Todo deslocamento exige uma direção. Tá certo? Amém. Então, a direção do mover do Senhor visa 3 coisas. Primeiro, edificar o corpo de Cristo. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo e ainda fará, visa única e exclusivamente edificar o corpo de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Segundo ponto, produzir, preparar a noiva de Cristo. Amém. Essa noiva, esse corpo de Cristo é a noiva de Cristo. E essa noiva tem que estar preparada, pronta para receber o noivo. Se a noiva não estiver pronta, o noivo não tem como vir. Mas uma vez que a noiva está pronta, então o noivo Amém. aparecerá. Amém. O noivo virá. Amém. E com o noivo virá o reino. Amém. A noiva recebe o noivo e a noiva e o noivo é então introduzido o reino. Então a direção do Senhor visa 3 coisas: edificar o corpo de Cristo, Preparar a noiva e trazer o reino de volta, Amém. trazer o reino de Deus a essa terra. Amém. Senhor Jesus, Amém. irmãos, sem essas 3 coisas, o corpo, a noiva e o reino dizem respeito a uma só coisa: a Cristo. Amém. O corpo de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler o algarismo romano número 1. Antes eu gostaria de ler de novo agora o título dessa mensagem. A edificação Intrínseca do corpo orgânico de Cristo, governados por uma visão do corpo universal de Cristo, como a meta da economia de Deus. Irmãos, a edificação intrínseca do corpo de Cristo diz respeito à realidade do corpo de Cristo. De uma maneira doutrinária, de uma maneira prática, o que é o corpo? O corpo, ele é constituído das muitas igrejas locais. As muitas igrejas em cada cidade constituem uma só igreja universal. E isso é o corpo de Cristo. Porém, isso é a parte legal do corpo de Cristo. A parte orgânica, a realidade desse corpo está em Cristo ser o conteúdo, a realidade. Por exemplo, dessa reunião. Essa comunhão que nós estamos tendo aqui, ela só tem realidade se Cristo for
o centro. Amém. Se Cristo for a circunferência. Amém. Se Cristo for o seu amém. Amém. Se Cristo for o meu falar. Amém. Então, quando há uma transmissão de Cristo dos que falam para os que ouvem e dos que ouvem para os que falam, aí há a realidade do corpo de Cristo. Amém. E aí nós temos essa edificação intrínseca do corpo de Cristo. Amém. Um mero ajuntamento de crentes não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo diz respeito à sua pessoa, à sua natureza, Sim. à sua vida e à sua realidade. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, tudo que nós fazemos nas nossas vidas é determinado pela visão que nós temos. A visão que nós temos determina o que nós somos, o que nós fazemos e para onde nós iremos. A pergunta é: qual é a nossa visão com respeito ao corpo de Cristo? Qual é a nossa visão acerca do corpo de Cristo? O corpo de Cristo não é algo simples, irmãos. Falar sobre o corpo de Cristo não significa dizer que eu vi o corpo de Cristo. Eu estou lendo um esboço que me fala sobre o corpo de Cristo. Nós cantamos um hino que fala sobre o corpo de Cristo. Mas isso não quer dizer que nós vimos o corpo. Nós precisamos orar para que o Senhor nos mostre o corpo. Amém. Isso é uma questão de revelação. Amém. Se assim não fosse, o apóstolo Paulo não teria orado em Efésios 1 e em Efésios 3, para que o Pai lhe concedesse um espírito de sabedoria e de revelação, para que ele pudesse ver o corpo. Irmãos, o corpo é algo misterioso e é algo espiritual. Amém. Não é algo meramente doutrinário. Nós podemos ter um conhecimento muito bom das verdades com respeito ao corpo. Mas isso não nos assegura que nós temos a realidade dele. Precisamos ter um coração para nos voltar ao Senhor e rogar para Ele nos revelar o corpo. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aqui no tópico 1, diz assim. Vamos ler todos juntos o tópico 1. Amém. A direção do mover do Senhor hoje é edificar o corpo orgânico de Cristo como o organismo do Deus triunfo e que dispensa em sua trindade divina para a sua expressão plena. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o mover do Senhor hoje é edificar o corpo orgânico de Cristo como o organismo do Deus triunfo. O seu organismo é o seu corpo. O organismo do Deus, o corpo de Cristo é o organismo do Deus triunfo. Isso significa dizer, irmãos, que esse corpo é Cristo, é o Deus triuno. Amém. Não sou eu, nem Sim. você. Nesse organismo, neste corpo, não existe lugar para mim e para você no nosso ser natural. Na velha criação. Nós temos participação desse organismo, deste corpo, como uma moldura, na nova criação. Amém. Porque nós recebemos a vida Oh, divina. Amém. Porque nós nos tornamos os membros do corpo de Cristo. Na nova criação, no novo homem, nós estamos nesse corpo. Mas esse corpo é Cristo. Amém. Porque Ele está em nós e nós estamos nele. Então, nós podemos estar
inseridos na realidade desse corpo universal de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Senhor Jesus, amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Ó Senhor. Senhor Jesus. Amém. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, comeu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Senhor Jesus, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Amém. Senhor Jesus, esse corpo orgânico é cheio do próprio Cristo, letra A. Esse corpo orgânico é cheio do próprio Cristo e é edificado com Ele mesmo, como o Espírito que dá vida, que é a essência e a realidade do corpo de Cristo. Aleluia. Irmãos, acredito que todos nós já tivemos essa experiência de chegarmos numa reunião e nos sentirmos completamente fora daquele contexto. Você chega abafado, você chega oprimido, você chega arrasado, você, pela misericórdia de Deus, chegou ali naquela reunião. Mas aquela reunião não diz respeito a você, tá? Mas pelo funcionar dos membros, algo dentro de você começa a ter uma reação. Amém. E inexplicavelmente nada de extraordinário acontece, mas no final daquela reunião você não é a mesma pessoa que chegou. Amém. Não é verdade? Com certeza. Isso é a operação da vida do corpo, Amém. operando para nos restaurar e nos trazer de volta a essa comunhão, Amém. para nos encaixar neste corpo. Amém. Muitas vezes nós não estamos vinculados ao corpo, na nossa experiência, de uma maneira legal. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Todos nós temos a vida divina e somos co-participantes dessa vida. Mas na nossa prática e no nosso viver diário, a gente acaba sendo mutilados e sendo levados para distante da realidade do corpo de Cristo. O trabalhar do inimigo consiste em duas frentes. A primeira, irmãos, é nos manter em trevas com respeito ao corpo de Cristo. Ele concorda que nós façamos qualquer coisa, ou nós façamos tudo para servir a Deus. Ele não está preocupado com a obra que você faz. Ele não está preocupado com o que você vai fazer em você mesmo para agradar a Deus. Mas ele está preocupado profundamente se você vai ver o corpo. Porque, irmãos, quando nós vemos o corpo, a nossa vida
está destruída para o mundo. Satanás não tem mais caminho não tem mais caminho em nós. A nossa vida vai ser restringida, vai ser limitada pelo corpo, para que nós vivamos essa realidade. Por isso que nós precisamos tanto dessa visão. Nós precisamos ser iluminados para ver o corpo. O segundo aspecto é que ele vai trabalhar para cortar a linha de suprimento do corpo. Essa transmissão da vida divina para dentro de nós. Isso ocorre de uma maneira muito simples no nosso viver. É uma palavra mal colocada numa conversa, numa relação, marido e mulher, mãe e filha, pai e filho, tá certo? Irmão, tá certo? Que corta a linha de suprimento. E quando essa linha é cortada, acabou. Não tem comunhão, não tem realidade mais. Você foi privado dessa esfera, e se você não se arrepende e volta, você vai passar um tempo aí fora dessa realidade. A realidade, ela é muito subjetiva. Não é uma questão meramente legal. Ah, eu sou um irmão, estou vivendo a vida da igreja, eu me reúno na igreja fulano de tal, e está tudo muito bem. Eu vou para as reuniões de oração, eu vou para as reuniões de serviço, eu vou para todas as reuniões. Isso não é a realidade do corpo de Cristo, irmãos. A realidade do corpo de Cristo é uma questão de nós estarmos no nosso espírito. Amém. É uma questão que passa por um viver diário, constante. Amém. Quando nós estamos no nosso trabalho, com os incrédulos, tá certo? Ali o Senhor precisa estar operando. Ele precisa estar sendo a realidade do nosso viver nessa relação com patrão, empregado, né? Cliente, vendedor, enfim. Nós precisamos desenvolver essa comunhão com o Senhor de uma forma ampla. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Esse corpo torna-se o organismo do Deus triuno processado e consumado, que está dispensando a si mesmo em sua trindade divina para saturar o corpo de Cristo organicamente, a fim de ser sua expressão plena neste universo. Então, irmãos, aqui, a realidade do corpo, ela é essencialmente mediante o dispensar. É o Deus triuno que está dispensando. Amém. E uma vez que Ele dispensa, Senhor Jesus. Ele infunde em nós o que Ele é. Amém. Se não há o dispensar, não há corpo. O corpo é o resultado desse dispensar, dessa transmissão. Deus está dispensando, mas esse dispensar, ele precisa ser seguido, ele precisa ser completado por uma transmissão. Eu posso dispensar um valor para você, eu posso dizer para você assim, fulano, tem tanto para você lá no banco, está dispensado lá para você. Mas se você não for lá no banco e pegar aquela grana e meter a mão naquela grana, você não vai usufruir dela, tá certo? Então, o Deus triuno, Ele está trabalhando para dispensar as riquezas de Cristo para nós. Mas nós precisamos dessa transmissão. Essas riquezas precisam chegar em nós. Amém. Senhor Jesus! Amém. Irmãos, vamos todos ler o tópico 2. Amém. O corpo de Cristo é uma constituição divina do Deus triuno, com os crentes em Cristo. Irmãos, essa mensagem, ela não é uma mensagem de um palestrante ou de um pastor para você. Essa mensagem
mensagem é uma mensagem do corpo. Amém. Para o corpo. Sim. Tem que haver uma transfusão, uma mescla ou uma, Senhor Jesus, uma transação, o fluir da vida, né? Uma corrente de vida, uma conexão, olha aí, aleluia, tem que haver uma conexão, nós precisamos estar no mesmo espírito, por isso vamos ler esse tópico, todos em um só espírito. O corpo de Cristo é uma constituição divina do Deus Trino com os crentes em Cristo. Vocês tocaram? É uma constituição divina. Mas para aí, não. A divindade precisa da humanidade. Sem a humanidade, a divindade não pode ser expressa. Então, essa constituição é uma constituição do Deus triuno com os crentes. Sem eu e você, esse corpo não existe. Esse corpo é uma junção. Imaginemos um quadro, uma moldura e uma tela com uma pintura. Não é só a moldura, também não é só a tela com a pintura, mas é uma moldura com uma pintura dentro. Nós somos essa moldura, mas o Deus triuno é esse conteúdo. Aleluia! Esse conteúdo está dentro de nós. O Pai, o Filho, letra A. O Pai, o Filho, o Espírito e o homem são mesclados e edificados juntos para se tornarem o corpo de Cristo. Aleluia! Irmãos, o Deus triuno, o Criador, o Redentor e o Espírito estão dentro de nós. Aleluia! Senhor Jesus. Sem Cristo não há corpo de Cristo. Imagina só, eu pegar um boneco aqui e dizer, esse boneco é o Henrique, tá certo? Mas eu vou fazer um boneco de cera do Henrique. E vou dizer, isso aqui é o Henrique. Mas o Henrique não está aqui dentro. Isso é o Henrique, né? A gente vê muito isso, né? Mas, Senhor Jesus. Letra B. A edificação do corpo é a constituição do Deus triuno e do homem tripartido, do Espírito de Deus e do Espírito do homem. Irmãos, onde ocorre isso? Onde ocorre esse processo? Esse processo, ele ocorre no nosso espírito. É no espírito humano que o Espírito Divino está. E é nessa esfera, é nesse ambiente em que tudo acontece. Positivamente. Para a edificação do corpo de Cristo. Fora desse ambiente, fora dessa esfera, sabe o que acontece, irmãos? Degradação. Todo tipo de degradação. A velha criação, ela existe e se move fora dessa esfera. Quando nós estamos fora dessa esfera, desse ambiente do nosso espírito mesclado, nós somos lançados para dentro de uma esfera de degradação. Por isso nós não temos limites para brigar, para discutir e para aprontar. E para pintar o 7, bordar o 8, desenhar o 9 e não tem limites. Quando a gente está no nosso ser natural, tudo nos é permitido. Não é verdade? Não é assim? Você desconhece as pessoas. Você se desconhece.
Mas quando estamos no nosso espírito, irmãos, nós estamos sob a liderança e o governo de Deus. Amém. E ali tudo é paz, tudo é harmonia. Amém. Os irmãos ficam belos para nós. Amém. Os irmãos se tornam agradáveis. Sim. Os problemas dos irmãos desaparecem. As diferenças, não há mais problema. A gente consegue andar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, tá certo? Amém. Porque não há diferença. O que há é um reinar da vida divina que habita em nós e que habita no santo. E nós carregamos os fardos uns dos outros. E nós nos suportamos uns aos outros em amor. Senhor Jesus. Amém. Letra 1, ou numeral 1. Essa Constituição é a união, mescla e incorporação de Deus e o homem. Essa união, irmãos, diz respeito a 2 vidas. Nós hoje temos um viver e temos 2 vidas habitando dentro de nós. Temos uma vida que nós herdamos de Adão, o primeiro homem, e temos a vida que nós recebemos quando cremos no Filho de Deus. A vida divina, a vida eterna. Amém. Essas 2 vidas estão disputando o nosso viver. Aqui você alimentar mais, vai vencer. Senhor Jesus. Amém. A mescla diz respeito a 2 naturezas. A sua natureza humana e a sua natureza divina. Agora você não está mais sujeito, você não é obrigado mais a viver na velha criação. Você tem uma natureza divina que te permite sair da terra para os céus. Amém. Que te permite sair da velha para a nova criação. Amém. Que te qualifica a viver no reino de Deus. Amém. Aleluia. Amém. E a incorporação, irmãos, diz respeito a 2 pessoas. Você e Cristo. Amém. O seu novo eu e o velho eu. Amém. Cristo agora está habitando dentro de nós. Amém. Cristo agora está vivendo dentro de nós. Não é uma questão meramente de vida e natureza. É uma questão de pessoa. Agora, essa pessoa está dentro de mim e de você como a realidade do corpo. Amém. Nós somos membros. Membros de um corpo. E esse Amém. corpo é uma pessoa. Amém. E essa pessoa é o Cristo maravilhoso e todo inclusivo. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Numeral 2. Essa Constituição é uma questão da divindade constituída na humanidade, para ser a habitação do homem, e da humanidade edificada na divindade, para ser a habitação de Deus. Amém. Existe um hino que diz: a igreja é meu lar, nunca mais vou vagar. Também na segunda estrofe ele diz assim: a igreja é seu lar. Deus aqui encontrou o seu lar. Irmãos, essa Constituição é essa habitação mútua de Deus e o homem, por meio do trabalhar dessas 2 naturezas. É a natureza divina infundindo a natureza humana, para levar a natureza humana para dentro da divindade. Senhor Jesus, Amém. tornando essa habitação mútua. Amém. Letra C. O corpo de Cristo é um organismo divino e humano para expressar Cristo. Eu fico realmente, irmãos, impressionado. Não é uma questão somente divina, nem é uma questão meramente humana, mas é uma mescla, é uma união Amém. de 2 vidas, 2 naturezas e 2 pessoas. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia por essa união, mescla e incorporação. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, isso é algo muito precioso. Sim. Tudo
Deus realizou, né? Tudo que Ele faz hoje é para que essa união, essa mescla e essa incorporação, cada dia ela se torne mais real na nossa vida. Amém. Aleluia. Amém. O corpo, irmãos, é algo muito precioso. Amém. Puxa, como eu preciso ver o corpo de Cristo. Eu também. Como eu preciso ganhar a visão do corpo universal de Cristo. Amém. Eu também. Aleluia. Amém. Esse corpo, irmãos, é essa união, né? Sim. É essa mescla e essa incorporação. Né? Amém. O nosso irmão já explicou aqui muito bem cada um desses itens. Né? Puxa, irmãos, esse último item, né? A incorporação, né? É quando essas duas pessoas, né, elas se tornam. Aqui não tem mais duas pessoas, né? Mas é uma só, né? Amém. É Cristo, né? Amém. Aleluia! Amém. A pessoa de Cristo, né, Sim. se torna a nossa pessoa. Amém. A pessoa de Cristo, ela se torna essa única pessoa que vive em nós. Né? Amém. Por isso Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Amém. E esse Cristo vive em mim. Amém. Todos os dias da nossa vida. Sim. Cristo precisa viver em nós. Amém. Cristo e somente Cristo. Amém. No corpo de Cristo, irmão, não há lugar para o meu eu, né? Sim. Nem para o seu eu, né? Só há lugar para Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Esse Cristo precioso, ele precisa viver em nós. Amém. E no ponto 3, irmãos, fala assim, a economia de Deus é produzir um corpo para o seu Filho. Esse corpo cumpre o desejo de Deus para a sua expressão e destruição de Satanás. Veja, tudo, né, que Deus realizou, né, tudo que Ele fez, a sua economia é com esse fim, né, de produzir esse corpo para o seu Filho. Amém. Ele precisa de uma expressão na terra. Amém. Ele precisa desse corpo para ser expressado aqui na terra. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E esse corpo, irmãos, e somente esse corpo é quem vai cumprir Sim. o desejo do coração de Deus. Amém. Que é de ser expressado, né? Sim. De ter o seu domínio aqui na terra, né? E destruir Satanás. Amém. Não adianta, né, individualmente, né, a gente querer lutar contra Satanás, né? A gente querer expressar Deus individualmente. Não, irmãos, essa expressão ela só ocorre por meio do corpo. Amém. Somente o corpo pode expressar Cristo aqui na terra. Amém. Aleluia. Amém. Por isso Deus insiste, irmãos, ele não desiste de que Cristo, de que esse corpo de Cristo seja edificado em nós. Né? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Esse corpo, irmãos, ele cumpre o desejo de Deus. Né? E ser a expressão de Deus, né? Não só a mera expressão de Deus, mas uma expressão plena. Né? Sim. Nós já vimos, né, nos pontos anteriores, ele precisa de uma expressão plena. Amém. Aleluia. Amém. Uma expressão completa. Né? E também a destruição de Satanás. Satanás, ele precisa ser destruído. Todos os dias ele arma ciladas contra o corpo de Cristo. Individualmente ele também arma cilada contra cada um de nós, né? Porque ele nos atingindo, de certa forma, ele consegue atingir, né? Ainda, né? Pelo menos nos tirar desse desfrute do corpo temporariamente. Mas o corpo, irmãos, ele não é atingido por Satanás. Sim. De forma alguma. Sim. O corpo de Cristo, ele está sendo edificado hoje, ele não será de forma alguma, né, atingido pela obra do inimigo. Amém. Porque o Senhor, ele cuida do corpo. Amém. O Senhor, ele está dia a dia, né, olhando para a edificação do corpo. Amém. E produzindo a edificação do corpo em Sim. cada um de nós. Né? Mas Satanás, ele precisa ser destruído. Né? Precisa ser totalmente aniquilado. Né? Sim. Quando o Senhor criou ali o homem, lá em Gênesis 1, 26, né?
ele criou ali o homem à sua própria imagem. Na verdade, irmãos, quando Deus criou Adão, ele estava vendo o corpo de Cristo. Ele estava olhando não para um Adão individualmente, né, mas ele estava olhando para um homem coletivo. Amém. Porque esse homem coletivo é quem cumpre o desejo de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Esse homem coletivo, ele tem a capacidade de cumprir todo o desejo de Deus, né? Toda a determinação de Deus. É por isso que nós precisamos de estar sempre nesse processo, né? De sermos edificados juntos com todos os santos. Amém. Edificados no corpo de Cristo. Sim. Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Letra A. A obra do Deus triuno em nós é produzir e edificar o corpo de Cristo. Amém. Então, irmãos, aqui, né, mostra o Deus triuno, ele tem uma obra. Aqui fala a obra. Sim. No singular, a obra. A obra do Deus triuno é uma só. Amém. Edificar O corpo de Cristo. Amém. Efésios 4, né, lá mostra a obra do ministério. Sim. Então nós temos o ministério e temos a obra do ministério. O que é o ministério? Bom, temos ouvido muito falar sobre o ministério. Mas o que é realmente o ministério? A edificação do corpo de Cristo. Só tem esse. Não tem outro ministério. É a edificação do corpo de Cristo. Amém. E a obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. E agora? Né? Irmãos, o ministério e a obra é um só. Amém. Aleluia. Amém. A edificação do corpo de Cristo. Nós sabemos, irmãos, a igreja, né, ela tem homens dons, né, que foram dados à igreja, né, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para a obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Amém. Agora, como é que isso acontece? Há o aperfeiçoamento dos santos. Os santos, eles precisam, né, ser aperfeiçoados, né? Nós vimos no início, o irmão tocou, o mover de Deus, irmãos, é o quê? É, primeiro, restaurar o sacerdócio, né? Restaurando o sacerdócio, né? Então, também vai restaurar as reuniões, né? De casa, né? Amém. As reuniões familiares, né? Amém. Pregação do Evangelho, né? Nós vimos lá em Atos 2, né? Como era ali. Hoje, né? O mover do Senhor é justamente esse, né? A pregação do Evangelho, né? O aperfeiçoamento dos santos nas reuniões, nos grupos vitais, né? Amém. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, esses homens dons, eles são para ajudar os santos, né? Esse, né? Não é que eles são diferentes dos santos. Não, são os santos. Eles estão entre os santos, né? E são membros do corpo de Cristo juntamente com os santos, né? Amém. Mas eles foram dados para aperfeiçoar os santos. Louvado seja o Senhor. Amém. Que o Senhor nos conceda em cada localidade Amém. homens dons Amém. para o aperfeiçoamento dos santos. Amém. Com vistas à edificação do corpo de Cristo. E esse corpo, irmãos, ele não é local, né? Não é local, não é regional, né? Ele não é nacional, ele não é internacional, né? Mas ele é universal. Amém. Aleluia! Amém. Ele é universal. Amém. Porque o nosso Cristo, ele é muito grande. Né? Amém. Esse Cristo, ele é grandioso. Amém. Aquele que desceu é também aquele que subiu Sim. acima de todos os céus Amém. para encher todas as coisas. Amém. Esse corpo, irmãos, ele é universal. Sim. Ele é imensurável. Né? Amém. Ele é a composição, né, do Deus triuno com todos os crentes. Né? Amém. Em todas as eras. Né? Amém. Presente e futuro. Né? Em todos os lugares da
nova aliança. Uma aliança não da letra, Sim. mas uma aliança do Espírito. Amém. Por isso nós precisamos, né? Nós temos, né, que viver no Espírito. Amém. O corpo de Cristo ele só é edificado, né, no Espírito. Amém. Não tem lugar em nenhuma outra coisa, né? Nenhuma outra pessoa, mas somente no Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Do Espírito a edificação do corpo. Sim. Oh Senhor Jesus. Amém. E esse Espírito, irmão, por vivermos no Espírito, nós também somos aqueles que falamos desse ministério, dessa nova aliança. Amém. Pregamos o Evangelho, né? Novos membros do corpo são gerados, né? Sim. Eles também, posteriormente, vão ser nutridos, né? Vão ser aperfeiçoados, né? E vão ser edificados no corpo de Cristo. Amém. Então, sem o ministério da nova aliança, Sim. não existe possibilidade alguma de se ter o corpo de Cristo. Por isso, irmão, nós precisamos ser restaurados. Amém. O sacerdócio precisa ser restaurado. Amém. O profetizar precisa ser restaurado. Amém. Aleluia. Amém. Precisamos ser restaurados. As reuniões familiares precisam ser restauradas. Amém. Todo mover do Senhor precisa ser restaurado. Amém. Porque esse mover ele tem uma direção. Sim. Não é um mover simplesmente por se mover. O mover ele precisa dessa direção. Sim. Como o nosso irmão falou, precisa dessa direção, que é a edificação do corpo de Cristo. Amém. É a produção da noiva, a preparação da noiva. Amém. É a introdução do reino de Deus na terra. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então precisamos ser esses ministros da nova aliança. Amém. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Amém. Letra C. O corpo é o significado intrínseco da igreja. Sem o corpo, a igreja não tem sentido nem significado. Veja, aqui fala de duas coisas: sentido e significado. Sem o corpo, a igreja não tem sentido. Então a igreja, sem o corpo, a igreja, irmão, na verdade ela não existe. Não tem existência real. Ela pode até ter uma existência imaginária na mente das pessoas, né? Local, né? Ou regional, ou até mesmo nacional, ou até mesmo internacional, mas sem o corpo não significa nada. Nós temos hoje muitos exemplos. Se a gente fosse enumerar aqui os exemplos, teríamos muitos exemplos para citar aqui, né, de coisas assim chamadas igreja. Mas, irmãos, a igreja, para existir, ela só existe no corpo. Amém. Não existe igreja isolada. Sim. Não existe igreja local, meramente local, né? Não existe igreja regional, nacional ou internacional. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Amém. Então, como o corpo de Cristo, a igreja ela é universal. Agora ela tem uma expressão local, né? Sim. Ela precisa ter uma expressão local, porque é na localidade onde nós vivemos. Sim. É distribuído nas localidades onde estão os membros do corpo de Cristo. Então é na localidade onde vai se ter uma expressão prática do corpo de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então a igreja, exatamente, a igreja ela é esse meio, né? É um procedimento para que o corpo seja edificado. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Por isso, irmãos, que a igreja, ela, sem o corpo, não tem significado. Antes a gente até, né, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? É a igreja. Sim, de certa forma, sim, está na palavra isso aí, né? A igreja, ela é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, É a igreja. ele é a igreja. Né? Mas a igreja, né, ela é, na verdade, um meio para que Cristo tenha o corpo. É pelo
viver de igrejar que o corpo de Cristo ele é produzido. Amém. A igreja Local é o meio. na localidade, justamente, local, é o meio, né, para que o corpo de Cristo seja edificado. Né? Amém. E o corpo de Cristo, irmãos, ele é a composição, né, de todos os santos. Então não é só uma localidade, mas todas as localidades da terra, não é? Amém. Aleluia. Amém. Em todos os tempos, em todas as eras, principalmente hoje, né? Então, todos os santos compõem o corpo de Cristo. E por isso, irmãos, que a igreja ela tem significado. Porque a igreja ela está no corpo. Ela não está, a igreja na localidade ela não está separada do corpo. Mas ela está no corpo. Sim. Ela é parte do corpo de Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Por isso, em nossa localidade, né, cada localidade, a vida da igreja, ela tem esse sentido e tem significado, porque está no corpo. Senhor Jesus. Amém. Letra D, né, fala, todos os problemas da igreja hoje são devidos à ignorância com relação ao corpo. O maior problema, o único problema, é não conhecer o corpo. Não cuidar do corpo e não honrar o corpo. Bom, problema na vida da igreja, a igreja tem problemas. Não é? O que é isso? Problemas? A igreja, o que é a igreja? A igreja ela é composta de pessoas que vivem no Espírito. Amém. A igreja, nós só vamos ter a igreja de forma real se estivermos vivendo no Espírito. Mas e aí? Irmãos, infelizmente, algum momento, digamos assim, talvez a maior parte do nosso dia, nosso tempo, ainda nós não vivemos no Espírito 100%. Por quê? Porque nós estamos no processo. Então, por isso que aqui fala que na igreja pode ter problema, né? Mas esses problemas, eles são acabados, eles são aniquilados se tivermos a visão do corpo. Se tivermos a visão do corpo, na verdade, eles não vão nem existir, não é? Não vão nem existir, não é? Então, por isso que o Senhor ele está falando para nós hoje, através do seu falar às igrejas, né? Ele está falando que precisa do corpo edificado. Porque Amém. se tivermos a visão do corpo, né? Então acabaram-se todos os problemas da vida da igreja. Não vai haver nenhum problema. Aqui está muito claro, irmãos, essa frase aqui. O único problema é não conhecer o corpo, não cuidar do corpo e não honrar o corpo. Se não conhecemos o corpo, como é que nós vamos cuidar do corpo? Não tem como. Você cuida daquilo que você conhece. Você está com problema de saúde, você vai buscar alguém que conheça o corpo humano, né? E estudou o corpo humano profundamente, né? Que é a pessoa do médico, né? Que conhece. Claro que nós cristãos primeiro temos que ir ao Senhor, né? Mas temos que procurar os médicos, que eles conhecem o corpo humano, né? Então eles vão poder tratar, vão poder cuidar do nosso corpo humano, né? Da mesma forma, irmão, na vida da igreja, se nós não conhecemos o corpo de Cristo, nós não podemos cuidar do corpo de Cristo. Se não cuidamos do corpo, como é que nós vamos honrar o corpo de Cristo? Não tem como. Então, eu posso ter uma vida alheia, né? Uma vida indiferente, né? Uma vida que eu faço o que quiser, porque eu não estou preocupado com os outros membros, né? Mas se eu conheço o corpo, então eu devo cuidar de cada membro do corpo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Cada membro do corpo precisa de igual cuidado, né? Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos ter essa visão, né? De conhecer o corpo, cuidar do corpo e de honrar o corpo. Letra E. Conhecer o corpo é a restauração adequada do Senhor. O Senhor deseja restaurar o corpo de Cristo
e a unidade do corpo. Então, irmãos, a restauração adequada do Senhor é conhecer o corpo. Amém. Por isso que o Senhor, através do ministério, Ele tem, né, essas palavras preciosas têm chegado até nós. Porque nós não sabíamos. Nós não sabíamos. Até pouco tempo nós não sabíamos nem qual era a direção do Senhor. Então até poderíamos estar no mover, mas qual é a direção? Nós não sabíamos, mas agora sabemos, né? Deus quer edificar o corpo de Cristo. Amém. Ele precisa dessa noiva preparada. Sim. E ele precisa introduzir o reino. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Então a restauração adequada do Senhor. Aleluia. Amém. É conhecer o corpo. Amém. Ó Senhor, queremos Amém. conhecer o corpo. Aleluia. Senhor, nessa noite trabalhe em nós, Senhor. Amém. Nos conduza, Senhor. Amém. Nos faça conhecer o corpo. Amém. Senhor Jesus. Amém. O Senhor deseja restaurar o corpo de Cristo. Amém. E restaurar a unidade do corpo. Amém. De certa forma, irmãos, hoje, quando nós olhamos para o corpo de Cristo, nós vemos que precisa ser restaurada a unidade do corpo de Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Muitos santos, muitos membros do corpo de Cristo, Amém. infelizmente estão em outra direção. Eles estão sendo conduzidos, né, em outra direção. Mas o Senhor, Ele tem uma só direção. Amém. Ele tem um só mover. Amém. Todos os membros do corpo de Cristo precisam ser conduzidos nessa única direção. Louvado seja o Senhor. E o Senhor trabalhe cada dia em cada um de nós. E nos conduza nessa única direção. Louvado seja o Senhor. Amém. A edificação do corpo de Cristo, hoje na terra. Aleluia. Amém. Letra F. Senhor, Senhor, tem necessidade de reino na terra. Ele deseja que a realidade do corpo de Cristo seja expressa nas igrejas locais. Amém. Esse, irmãos, é o desejo de Deus. Que o corpo de Cristo, a realidade do corpo de Cristo, seja expressa na terra. Às vezes, irmãos, até nós temos o conhecimento do corpo, né? Mas o Senhor, Ele quer não só o conhecimento. Não vamos dizer que o conhecimento não vale nada. O conhecimento, se ele tiver nessa esfera, né, do corpo, né, se ele tiver na esfera, todo conhecimento ele pode ser aproveitado sim. Nenhum conhecimento é perdido, não. Se ele é perdido se ele for por si só, mas se ele estiver nessa esfera inserido, né, na edificação do corpo, tiver um conteúdo, exatamente, tiver um conteúdo, isso o Senhor pode aproveitar sim, né? E nós precisamos, irmãos, estudar, entrar na palavra, né? Nossa mente, irmãos, é para estudar a palavra também, né? Amém. Nossa mente, ela precisa ser sóbria, né? Para entender o falar do Senhor. Nós precisamos sim ter o conhecimento do que o Senhor está falando hoje. Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará. Amém. Conhecer. Aleluia. Conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Amém. Então, irmãos, essas verdades elas precisam se tornar conhecidas de cada santo. Amém. Mas o Senhor, irmãos, Ele quer que esse conhecimento, ele não fique apenas na esfera do conhecimento. Sim. Mas que esse conhecimento, ele Se torne a nossa se torne a nossa experiência. experiência, né? Se torne Amém. realidade Amém. em nós. Aleluia. Aleluia. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Essa necessidade, irmãos, é urgente. Sim. Aqui fala, o Senhor tem uma necessidade urgente na terra. Amém. Aleluia. Amém. Venha o teu reino. Amém. O Senhor, irmãos, Ele quer trazer o seu reino aqui para a terra. Amém. Então, primeiro precisamos ter a realidade do corpo de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Tendo a realidade do corpo de Cristo, irmãos, certamente essa noiva vai ser adornada. E o Senhor vai poder voltar a introduzir o seu reino. Amém. Senhor Jesus. Amém. Número 1, né? O Senhor não quer hoje somente as igrejas na base da localidade.
uma localidade, uma igreja, mas também um corpo em sua plenitude. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Essa frase, às vezes até põe em xeque um pouco do conhecimento que nós já tínhamos, né? Antes, né? Um conhecimento talvez um pouco deturpado. Puxa, a igreja local é tudo, né? Tudo é a localidade. Então, a minha localidade. Somos autônomos. Eu cuido, eu faço tudo aqui na minha localidade, né? Então, eu procuro fazer com que a minha localidade seja melhor do que as tuas. Às vezes eu não digo isso, né? Mas Oh, pode sim, pensar, né? Então, a gente faz tudo, né? Para que a localidade, tudo caminhe perfeito. Para ser um exemplo, né? Um exemplo de viver da igreja. Mas, irmãos, isso é claro que a gente precisa ter o zelo, né? O zelo do Senhor, né? Não é o nosso, é o zelo do Senhor. Né? Para cuidar muito bem dos santos, né? Na nossa localidade. Mas o Senhor, ele está buscando, né? É o corpo em sua plenitude. Amém. Amém. Ele aprecia muito, né? Todos nós devemos apreciar muito o viver da igreja na localidade. Mas esse viver da igreja na localidade é para o povo. Ele não pode ser independente. Né? Não pode ser o viver da igreja ali na localidade e o resto não importa. Né? Não. O viver da igreja na localidade é para o povo. Amém. É para a expressão do povo. O viver das igrejas em uma região também não deve ser meramente um agrupamento, né, de igrejas, né, uma região, mas precisa, a comunhão das igrejas na determinada região precisa ter essa única visão, né, a expressão plena do corpo de Cristo. Amém. Então nós devemos saber, se estamos aqui em Macau hoje, nós devemos saber, nós não estamos sozinhos. Amém. Aleluia! Amém. Nós estamos aqui com todos os santos, Amém. em todos os lugares da terra. Amém. Aleluia! Amém. Não só aqui na região, né? Sim. Não só do Brasil, né? Sim. Não só em toda a terra, todo o universo. Né? Nós precisamos ser esses santos alargados. Nosso coração precisa ser cada vez mais alargado Sim. para incluir todos os santos. Amém. Estarmos claros de que todos os santos, né, precisam ser edificados junto conosco. Nessa única expressão do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Deus precisa do corpo em sua plenitude. Amém. Ele precisa de uma expressão plena. Né? Sim. Significa, irmãos, que todos nós, eu e você, Amém. todos nós precisamos crescer, amadurecer de forma plena Sim. no corpo de Cristo. Amém. Sermos edificados no corpo Amém. de forma plena, para que o Senhor dê essa expressão plena. Senhor Jesus, Amém. a menos que exista uma expressão substancial do corpo, o Senhor não voltará. Oh, Senhor. Senhor Jesus. Senhor não voltará. A menos que exista, né, uma expressão substancial. Eu não sei o que é essa medida aqui, né? Eu não conheço essa medida aqui, não. É substancial. Mas o Senhor conhece. Nós não podemos dizer o quanto é substancial, o quanto é isso, né, esse substancial, mas o Senhor sabe. Se nós nos entregarmos ao Senhor todos os dias, Amém. estivermos, né, orando ao Senhor, buscando esse crescimento na pessoa de Cristo, um dia esse crescimento ele vai ser substancial. Amém. Amém. Esse crescimento do corpo de Cristo vai ser substancial. Amém. Essa expressão ela vai ser substancial, vai ser, digamos, plena, né? E o Senhor voltará. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém.